Deus é fiel e sempre mora fé. A minha parte eu faço, eu não paro de adorar. A Ele minhas mãos levantarei. Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale, ou seja, onde for, nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Deus determinou no coração, nos escolheu e nos chamou. E se chamou com sua unção, nos capacitou. Mesmo se eu passar por um deserto, pelo vale, ou seja, onde for, nada poderá me abalar, pois quem me guarda é o Senhor. Deus determinou no coração, nos escolheu e nos chamou. E se chamou com sua unção, nos capacitou. Boa tarde, queridos e amados. Para alguns já são quase boa noite. Aqui em Rondônia ainda são 17 horas. Nos outros estados já são 18 horas, então boa noite. Nós aqui em Ariquemes, missionária Eliana, também trabalho com Ministério Infantil. E coloquei esse louvor para que, assim, que você saiba que se você está numa posição, se você está à frente de fazer algo, saiba que Deus te escolheu. E Ele que unge e Ele que capacita. Quando o Senhor nos chama, Ele nos capacita. Ele nos unge, nos dá sabedoria para que nós também possamos buscar mais, aprender mais, abrir a nossa mente, renovar a nossa mente. E não existe nada se não for o controle, se não estiver no controle de Deus. Então Ele nos escolheu, nos chamou. Às vezes o que você pode estar achando que o que você está fazendo é algo pequeno, é algo pouco, é algo que não é notório para muitas pessoas. Mas saiba que assim, Deus sempre tem um propósito. Deus não faz nada por acaso. Deus não nos coloca em nenhum lugar, em nenhuma situação, se não tiver um propósito, um objetivo. Então que nessa tarde você possa saber que Deus tem nos capacitado. Agora nós precisamos nos colocar inteiramente à mão e à disposição dele. Nós precisamos buscar e entender muitas coisas. E também nós precisamos evoluir, né? Como diz lá em Romanos, a renovação da nossa mente também. Não nos conformar com esse século, mas, né, ter a renovação da nossa mente. Nós não podemos nos conformar com muitas coisas que nós temos visto no próprio meio nosso evangélico, no próprio meio da ministração infantil, no próprio meio do trabalho infantil. Né? Deus me chamou para esse trabalho com o Ministério Infantil quando eu tinha apenas 14 anos de idade. E ali foi só para uma experiência, porque não tinha ninguém, né, que quisesse ficar com os pequenos, como nos dias de hoje. E dali fui desenvolvendo, Deus foi despertando em mim o interesse, a vontade. Depois que eu fui buscar um pouco mais de conhecimento, que eu fui fazer o curso da APEC, a minha mente, a minha visão ampliou muito mais, porque lá a gente aprende um pouco da pedagogia cristã, um pouco da psicologia infantil, que são sobre os comportamentos, por que às vezes algumas crianças têm determinado comportamento, como elaborar, desenvolver e chamar atenção. Mas assim, a gente está vendo hoje que tem muita coisa sem conteúdo.
nós cristãos precisamos ter conteúdo. Precisamos sim ter o atrativo, porque a mídia secular, se vocês observarem, a mídia secular tem investido muito em algo para atrair e chamar a atenção da criança. Por quê? É um público de fácil aceitação quando chama a atenção dele. E o coração da criança, no decorrer das idades, ainda é algo que está ali sendo trabalhado, sendo transformado. Então, aquelas informações que vêm primeiro é que fica. Você pode ver que os exemplos dos pais num bebê, ele vai crescendo e vai vendo, ele vai querendo repetir. E não só dos pais, de outra pessoa. Lá na minha igreja tinha um menino que toda vez que os músicos iam tocar, ele ia junto com o violãozinho. E ele imitava a posição até que o meu filho que toca violão ficava em pé. E esse dia eu compartilhei um vídeo de uma criança que uma pessoa regendo, tocando sax, e ele com um saxezinho de brinquedo copiava. E ele copiava até os gestos daquela pessoa, né? Então, assim, a criança, ela vai copiar os exemplos bons e os ruins. Ela vai olhar e guardar as coisas boas e as ruins. Mas se as boas sobressaírem nos maus exemplos, as boas vão apagar um pouco. Então eu quero trazer aqui para nós, professores, líderes, uma meditação para nós, líderes, professores, membros até de igreja, porque às vezes, o que eu vou falar aqui, às vezes tem membros de igreja também que colaboram para que não, né? Não colaboram para que sim, colaboram para que não. E eu quero deixar com vocês o texto que está lá em Mateus 19, versículo 13 a 15, que diz assim: trouxeram então algumas crianças para que lhe impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraçar de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe impor-lhe a mão, retirou-se dali. E eu quero fazer uma pergunta para você. Aonde nós temos impedido as crianças de chegar até Jesus? O que nós fazemos muitas vezes que impede? Sim. Nós temos ações, nós temos coisas às vezes que impedem, sim, das crianças se chegarem até Jesus. Ah, mas eu faço culto, tem a sala, tem culto, mas mesmo assim, às vezes, está sendo impedido da criança ir até Jesus. Aqui nesse texto nós vimos que Jesus falava ali com os adultos. As crianças e as mulheres naquela época não eram contados, não eram somados, mas tinham crianças. Tanto que levaram essas crianças até Jesus. E se levaram é porque elas eram pequenas, elas não tinham ainda como andar sozinhas, chegar até Jesus. Então eu creio que ali os pais estavam e ouvindo a levaram até Jesus. Mas criança tem uma coisa muito significativa da criança. Mesmo quando você leva uma criança até alguém, ela só se achega se ela se identificar com aquela pessoa. Se ela se sentir acolhida, se ela sentir alguma atração assim que aquela pessoa tem a ela, aí sim ela se achega, porque senão ela não vai. Quem tem filho, quem tem neto aí sabe disso, ela não vai, por mais que você leve, por mais que você induza ela aí, ela não vai. E aqui, esses pais levaram, mas ali os discípulos impediram. Por quê?
Eles acharam que as crianças iriam fazer barulho, eles acharam que as crianças iriam atrapalhar, eles acharam que as crianças iam tirar a concentração de Jesus ali, naquele estudo, naquele momento. E Jesus olhou e falou, não, deixai que elas venham ter a mim. E aí que está a nossa questão, né? A nossa questão, só um minuto aqui que eu vou abaixar o negócio aqui. Gabriel, fala um pouco mais baixo, meu filho. E aí, eles acharam que Jesus iria se sentir incomodado com as crianças. E aí, onde que eu quero chegar aqui? Às vezes, acontece nas nossas igrejas que as crianças pequenas são impedidas de chegarem até Jesus. São impedidas de ouvir Jesus. São impedidas de ter a transformação. Nós vemos que hoje agora nós estamos em quarentena, mas nós estamos vendo aí ao longo do tempo que a sala, o momento das crianças, muitas vezes não era um momento de edificar e de ensinar as crianças. Era um momento de tirar as crianças de dentro do templo por causa do barulho. Alguns pais olhavam para nós como babás, né? Porque eles ficavam inquietos. Ai, que hora que vai levar as crianças para a salinha? E outra coisa que eu sempre falo, salinha, quando você começa a falar salinha, a criança começa a achar que ela vai para a igreja, para a salinha, para brincar. Não, a criança vai para a sala do culto infantil, ou ela vai para a classe de escola dominical. A gente fala, mas a criança tem a infância. Sim, ela tem a infância, ela tem um momento de sonho, mas nós temos que usar as palavras corretas para que ela possa começar a crescer e entender as coisas certas. Nós vemos assim que a criança ela tem as fases. Nós vemos que dentro dos estudos aí secular, você pode ver que todo programa de televisão para criança, todo desenho, toda música, todo videoclipe, eles têm psicopedagogo, eles têm psicólogo, eles têm tudo que analisam o comportamento, tudo para poder lançar aquela música, aquele desenho de forma que envolva aquela criança. Por quê? Porque o mundo aí fora está se preparando e está atento. O mundo aí fora está se preparando e está atento. Sabe por quê? Porque a criança é o coração sincero. Pesquisas apontam, pesquisas aí de sites evangélicos, a APEC mesmo faz sempre pesquisas. 85% dos adultos convertidos hoje foram convertidos enquanto criança. Ah, mas criança não tem entendimento, criança ainda não entende nada. Ela pode não entender ainda muita coisa, mas desde que ela vai bebezinho, depois que ela faz 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos na igreja, aquelas palavras que ela ouve jamais se perderão. E aí sim, quando ela tiver numa idade, ela vai, a idade da razão, que hoje está muito, variável, porque as crianças estão muito mais atentas, ela vai e segue no caminho, mas ela jamais esquece. Sabe por quê, queridos? Eu sou o exemplo disso. Eu comecei a ir para a igreja com a minha avó com 4 anos de idade. E eu lembro que na minha igreja, eles eram muito envolvidos com isso, então tinha a bandinha, que nós ficávamos doidos para tocar naquela bandinha, que era com chocalhinho, com coisas ali para cantar e fazer. Nós tínhamos, depois vai crescendo, a questão de gincana bíblica, tudo aquilo. Eu tenho coisas hoje na minha memória que eu aprendi, que eu vi quando criança. Mas quando eu dei o meu passo à frente de dizer sim, de deixar o Senhor realmente entrar no meu coração, porque ele que nos resgata, era com 12 anos de idade quando eu fui à frente. Então,
Mas hoje eu entendo que a criança tem um momento, e nós vemos assim que dentro aí do mundo secular, dentro das escolas seculares, quando a gente dá aula para crianças no maternal ou no infantil, nós temos que entender um pouquinho das idades. Então nós vemos aqui que a criança na fase do nascimento até os 3 anos de idade, ela está numa fase em que nós chamamos de primeira infância. A primeira infância ocorre, serve assim, o comportamento dela, é a fase do desenvolvimento cerebral, é uma fase onde ela começa a desenvolver todo o conhecimento. Você pode ver que uma criança de 2, 3 até 4 anos, ela copia muita coisa que o outro faz, né? Eu não sei se vocês viram um vídeo há um tempo atrás de um menininho de 3 ou 4 anos mais ou menos, mas você tem que crescer, você tem... ele falava assim, eu quero crescer, eu não quero mais ser criança, eu quero crescer. E a pessoa perguntava, mas por que você quer crescer logo? Porque eu quero tomar cerveja igual meu pai. Então assim, a visão dele, a repetição, as coisas que ele via, era sempre aquilo. E todo mundo devia falar pra ele, não, só adulto que pode tomar cerveja, só adulto que pode tomar cerveja. A mente dele, a formação, como ele estava nessa idade, a formação cerebral, ele já estava falando, eu tenho que crescer para eu poder fazer isso. Então nós vemos assim como são para essas coisas, são para a obra de Deus também. E aonde que nós impedimos essa criança de conhecer Jesus? Sabe como que nós impedimos? Eu vi isso muitas vezes. Às vezes na igreja nós temos lá sim um berçário para criança de 1, 2, 3 anos. Só que nós achamos que nessa idade a criança não aprende nada. Então nós colocamos lá uma irmãzinha para tomar conta, babá, né, vamos dizer assim, tomar conta. Criança no berço, vários brinquedos que não estimulam a criatividade, a curiosidade. Muitas vezes as crianças ficam ali sentadas ali ou rabiscando, coisas como eu já vi. E nós estamos impedindo, sabe? Porque nessa idade é a idade da formação cerebral, aonde ela é uma esponja, tudo que ela vê, ela absorve. Então, eu já vi a igreja com brinquedoteca, com vários brinquedos, com tudo, mas não tinha nada que fosse atrativo para levar a criança a começar a ouvir de Jesus. E de que forma que nós podemos trabalhar com essas crianças de 1, 2, 3, 4 anos? Criança nessa idade, ela aprende na repetição. Então, se você vai fazer uma live, né, que hoje nós estamos só fazendo live, às vezes a gente quer fazer uma live, toda semana a gente quer levar algo novo, uma musiquinha nova, algo novo, não. A criança aprende na repetição. A live, geralmente, para criança, a gente faz uma vez por semana. Então, repita algumas coisas que você faz sempre, toda a semana, para ela memorizar e o cérebrozinho dela começar a absorver. Então, a repetição, né? Às vezes a gente canta uma música hoje, na outra semana a gente já quer cantar outra. Não, aí a criança ela não vai, entendeu? Vocês podem ver que alguns desenhos, a gente às vezes fica, pô, que essa criança fica vendo esse desenho toda a vida? É repetido. Repetido. Então, nós temos que ir também de observar isso. Eu vou fazer, mas assim, qual é o ensinamento que eu quero passar para as crianças desde pequenininho? Então, eu vou usar repetição, exemplos. Ela vai ver o exemplo e toda vez que ela vê aquilo, ela ouvir, ela vai começar a identificar. Isso aí, irmãos, a gente sabe assim que a criança desde a barriga, quando o pai, a mãe tá falando, ela já começa a aprender. Então eu falo que assim, nós às vezes estamos com todo o preparo, com tudo lindo, maravilhoso, mas estamos impedindo a criança de se achegar até Jesus. Porque nós levamos tanto atrativos e não levamos ali.
o que é importante falar, fazer, memorizar. Eu falo isso porque assim, a gente tem que estimular a curiosidade, a gente fazer algo assim, quando a criança está nessa fase aí né, que a gente fala da primeira infância, que é até os 3 anos, 3, 4 anos, músicas. Você quer passar um ensinamento? Cante músicas que ensinem a ela algo que ela memoriza. Eu vou contar para vocês uma experiência. Eu trabalhei um período, Deus me deu uma oportunidade, eu creio que isso foi para crescimento espiritual e me desenvolver. Eu comecei a fazer uma faculdade de pedagogia, até mesmo, né, porque para secularmente ter um trabalho dentro dessa área também, e aí eu fui trabalhar numa escola, né, uma escola evangélica, onde eu passaria também os ensinamentos, ensino religioso. E aí são idades, as idades eram de 2 até 12 anos, porque, né, o infantil 1, infantil 2, infantil 3, e tinha uma turminha de 2 anos de idade. E aí tinha uma criança que ela ficava ali no meio dos outros, ela não interagia muito, mas assim, por qualquer coisa, ela ia e mordia o outro, mas mordia de um jeito assim, sabe, com uma garra. E eu comecei a observar aquilo, E eu fiquei, gente, mas tão novinha, tão pequenininha, será que ela passa por isso em casa? E a gente olhava, ela não tinha nada assim, marcas, nada que ela sofresse algum tipo de maus tratos em casa desse tipo. E eu ficava assim toda semana que eu ficava assim observando. E parava, começava na ideia, e aí até que um dia eu descobri que ela assistia muito, gostava muito de um determinado tipo de um desenho que tem os tubarões. Vocês podem observar que desenhos para crianças nessas idades, de bebê até 3, 4 anos, eles não falam. São gestos e músicas. Repetitivo. E aí esse desenho que ela gostava, que ela assistia, tinha uns tubarões, e aí só o dente, né? E aí eu comecei, ela se identifica. A proteção dela tá naquilo ali que ela vê. E uma outrazinha repetia e fazia certas atitudes que depois eu fui ver uns desenhos, ela repetia coisas que tinham nesse desenho. Que era um desenho que tem um urso e uma menininha, que a menina não fala nada, mas apronta todas. E as crianças ficam assistindo, visualizando, aquilo fica. Então às vezes você vê criancinhas tão pequenininhas, tão violentas. Isso não é de agora, já tem desenhos antigos aí que faziam isso. E aí eu falei, Senhor, eu tenho que trazer uma estratégia, algo, porque às vezes não dava nem para dar aula, porque mordia um, mordia outro, começava a choradeira, começava aquela coisa toda. Como você vai contar uma história, falar uma coisa, falar de Jesus, porque ali nós decidimos ali, junto com a direção da escola, de falar do amor de Deus, né? Em todas as turmas eu optei em falar com isso, disso, do amor de Deus, né? Que aí envolve criação, envolve tudo. E o Senhor me deu uma estratégia. Ele me deu uma estratégia. Eu não sei se vocês conhecem aqui o nosso Juquinha, né? E aí, nessa estratégia, eu passei a levar o Juquinha. Então, quando começava as crianças ficarem agitadas ali no alvoroço, eu pegava e falava, o Juquinha chegou! Olha como é que ele é comportadinho, como é que ele tá bonitinho. Olha aqui como é que ele tá todo penteadinho, calminho, calminho. Mas quando ele começa a correr e a brigar com os coleguinhas, a morder os coleguinhas, olha como é que ele fica. Todo suado, todo sujo, todo desarrumado. Vocês querem ficar assim? Aí eles paravam, ficavam olhando. E dali eu comecei, mas aí o Juquinha ouviu dizer que tem alguém que tem um amor
tão grande, que faz a gente ficar calminho. E aí eu começava a fazer. O amor de Deus é tão grande. Ele me envolve pela esquerda, pela direita, pela frente e por trás. O amor de Deus é tão grande. Eu ia falando, eles se acalmando, eles iam copiando aquilo ali que eu ia fazendo. E toda semana que eu ia, porque era uma vez por semana a aula, 40 minutos, 45 minutos, toda semana eu fazia os mesmos gestos. E quando, depois da quarta aula, já tinha as criancinhas que quando eu batia na porta, que eu ia entrar, alguns já olhavam para mim e falavam assim, tia, o amor de Deus é grande? Então, assim, começaram a identificar que eu poderia até não entender, ele não entende o que é o amor de Deus ainda ali. Vamos dizer, ele não entende. Mas ele identificava que ali eu falava do amor grande e eles se acalmavam. Então, assim, eles começaram a se identificar com isso. Então, todas as vezes eu falava do amor de Deus é tão grande. Aí, até que um dia eu esqueci de falar por baixo. Ele falou, tia, embaixo. Embaixo também. E toda vez, e tia, o Juquinha vem hoje? Eu falei, não, o Juquinha só vai aparecer se ficar todo mundo calminho, quietinho. E aí contava história com o Juquinha e fazia o Juquinha beijar cada um deles. Olha o amor que o Juquinha tem por cada um. Assim que nós temos que fazer com os nossos coleguinhas. Dar o amor, dar o abraço. Às vezes eu fazia eles se abraçarem. Abraça seu coleguinha, vamos apertar a mão, né? E ali você vê que assim, a repetição. Pode ser que ali nesse período alguns vão lembrar disso. Vai ficar na memória, até mesmo quando mandava um abraçar o outro. E dali eu cantava uma música também, que eu aproveitava e já entrava falando sobre o bullying, né? E você tem que explicar para criança menor o que é bullying, né, e tal. E aí eu falava, ó, vamos cantar a musiquinha. Então eu botava essa música aqui também, porque a música calma e memoriza, faz a criança memorizar, né? Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Oba, Jesus me ama. Pode ser pequenininho, né? Essa música aqui eu cantava todas as vezes que eu entrava na sala. E dali eu falava, ó, Jesus ama cada um de vocês. Pode ser que o pequenininho, pode ser, ia mostrando um ao outro. Ao ponto também, quando eles olhavam para mim, eu tinha um que falava assim, aparência não importa, o que importa é o coração. Aí eles abriam assim, memoriza. Então aprende na repetição. E nós às vezes só levamos entretenimentos sem ensinamentos. Nós temos que levar entretenimento sim com ensinamento. Nós temos que andar sim de acordo com o que está evoluindo tudo, com visuais, com figuras, com cores, com coisas bonitas. Mas levar o ensinamento. Qual é o ensinamento principal que você quer? Eu, nesse período, nessa escola, o meu ensinamento principal era falar do amor de Deus e do amor de um pelo outro. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa? Nós estamos aí, você pode entrar, mandar seus comentários, tá? Se estamos indo muito rápido com a nossa fala, nós estamos aqui para ajudar, nós estamos aqui para crescer, para aprender, né? E quando a gente fala, a gente aprende. Quando a gente ouve alguém perguntar algo também e colocar algo, nós aprendemos também. Então, existem várias formas de aprender. Quando eu ouço, quando eu falo, quando eu compartilho, né?
Então, nós vemos que às vezes nós impedimos a criança de se chegar até Jesus. Quando eu falo, às vezes a igreja colocam pessoas, primeira coisa, tem que ter a unção, tem que ter o chamado, sim, para trabalhar com criança. Porque senão você não vai ter paciência. Trabalhar com criança você tem que buscar ter preparo, se preparar. Trabalhar com criança hoje não é só chegar com a Bíblia aberta e com uma figura. Você tem que buscar algo atrativo, porque o mundo está atrativo. Você olha coisas no YouTube atrativas, desenhos, filmes, livros. E nós cristãos temos que evoluir nisso também. Atrativo, ter os livros, ter os visuais, ter tudo, mas que tenha conteúdo. Hoje nós estamos vendo assim, muitos acham que não precisam buscar, que o Espírito Santo faz. Sim, ele faz, mas nós precisamos buscar. E outros estão buscando só atrativos, só informações e deixando ali o objetivo. Então, nós precisamos caminhar com os dois, atrativo e objetivos, né? Nós precisamos ter essas duas junções, para que nós possamos fazer com que aquela criança, levar essa criança até a Jesus. Porque ali nesse texto, as crianças estavam ali com os pais. De repente, o que Jesus estava falando, elas não estavam entendendo. Mas quando os pais levaram elas até Jesus, que elas visualizaram Jesus, que ele falou, que ele abraçou, colocou no colo, elas sentiram Jesus. Então nós precisamos levar as crianças para sentir Jesus. Sentir esse amor dentro delas. Não adianta só a gente falar, só fazer coisas ali e não fazer com que elas vão. Nós às vezes limitamos o entendimento e o conhecimento da criança. Tem crianças hoje que você começa a falar. Ensina a criança a falar um versículo para você ver como ela aprende. Decorado, sim, no momento ela vai aprender decorado, mas depois de tanto ela decorar, ela vai começar a memorizar e a pensar naquelas palavras. E aí o Espírito Santo entra e faz a obra. A graça de Deus foi para todos, não exclui as crianças. As crianças também precisam ter necessidade de reconhecer sobre o pecado. Porque todos pecaram. Todos, inclui crianças. Fala que desde o ventre materno já fomos gerados em pecados. Então nós temos que ensinar, que mostrar, né, a criança a entender isso, para que ela sim, ela vá crescendo naquela repetição, e naquela repetição, naquele crescimento, ela vai se aproximar de Jesus, até sentir Jesus. A criança é feita de exemplos. Às vezes nós na igreja falamos, ensinamos e os pais em casa não são nada daquilo. Então nós temos que ter um olhar mais direcionado para essas crianças que passam por isso que é importante a gente olhar, perceber, para ver que às vezes aquela criança ali na casa dela, ela passa coisas que, se a gente não pedir pela misericórdia de Deus, ela sim vai se afastar. Não por culpa nossa, pelos exemplos dentro de casa. As cristãos, na igreja é uma coisa e fora da igreja é outra. Esse exemplo fica na marca. Por que a gente hoje ouve tantos jovens que se desviam e o pai fala assim: eu criei na igreja, foi criado na igreja.
Será que foi criado na igreja? Ou ele só estava ali na roda ouvindo de Jesus de longe? Será que você, pai, levou ele para conhecer Jesus? Ou você levou ele ali porque não tinha uma outra opção, não tinha onde deixar, não tinha... E aí você fala que criou como obrigação. Não, você tem que ir para a igreja. Mas não fez ele ver a essência de Jesus com os teus próprios exemplos. Com os teus próprios exemplos. E aí quando ele cresce, ele fala, eu não quero saber de igreja. Eu não quero nunca mais saber de igreja. Ou ele se envolve com coisas que você sempre falava para não, mas às vezes você falava para não, mas você não dava exemplo. Mas estava ali na igreja. Estar na igreja e ser igreja é diferente. Criar, que é ali ao teu lado, mas levar até Jesus é diferente. Então nós precisamos entender isso. Hoje nós estamos num tempo que nós estamos precisando evangelizar as crianças e levar ela até Jesus. Nós precisamos, como ministros, como líderes, como pastores, como professores, clamar pela alma das crianças. Porque se vocês pararem para pensar, tudo que tem vindo é para atingir a vida da criança. A lei do aborto. O aborto mata as crianças antes que elas venham. E a Bíblia diz que nos últimos dias as crianças profetizariam. Mas como elas vão profetizar se não existir, se não ouvir de Jesus? Porque essa batalha tão grande na vida da criança parou para acordar e ver como tem batalha. O ministro que trabalha com criança, olha a batalha que tem. É batalha dentro da igreja, é batalha com o irmão, às vezes enfermidade, porque às vezes você tem tanta batalha dentro da igreja com os irmãos, que você acaba adoecendo. E adoece e aí você enfraquece no seu ministério, porque quando o nosso corpo adoece, a nossa alma também fica fraca. E aí você vê essas batalhas. Por que que ninguém quer ficar com crianças? Ficar é uma coisa sem compromisso. Por que que ninguém quer ser líder de criança compromissado? Ser líder de criança é muito além de uma simples historinha, de uma música e de um culto. Vamos despertar, gente. As crianças estão sendo sacrificadas. Porque, como eu falei lá no início dessa pesquisa, 85% dos adultos hoje evangélicos foram evangelizados quando crianças. O inimigo das nossas almas sabe disso. Por isso essa batalha que você, líder, tem na sua igreja. Deus sabe, conhece o teu coração, Deus te colocou. E o inimigo sabe quando Deus levanta alguém para fazer, faz. E aí você começa a ter batalha dentro da tua própria igreja. Às vezes até vontade de desistir. Por que tantas leis que estão vindo aí que tem a ver com a criança? Tem um filme, uma série que lançou na Netflix de uma criança transexual que trocou o sexo com 5 anos de idade. Foi verdade, no Texas. E aí nessa série conta essa história e lá está classificado como infantil. Tantos YouTubes, por que que os YouTubes atraem tanto as crianças? Hoje eu estava vendo algumas irmãs, ministras de louvor, ministra do Ministério Infantil, que prega para criança e que tem canal no YouTube. As visualizações são baixíssimas.
E aí você pega um YouTube desses aí, mundano, que só ensina o que não presta. Vivem do YouTube. Vivem dali porque tem tanto acesso. O que eles estão tendo de atrativo que nós não estamos levando? Eu quis fazer essa live hoje para iniciar essa página, para isso nos alertar. O que nós estamos fazendo? Não estou falando de, sim, a mensagem de Cristo é atrativa. Só o fato de Cristo ter morrido na cruz já tem que ser um grande atrativo. Mas às vezes nós não estamos pregando a mensagem de Cristo. Nós estamos pregando aquilo que nós queremos. Nós estamos pregando aquilo que é para satisfazer o nosso ego. Que é para ter mais like, que é para ter mais não sei o quê, para dizer que eu sou melhor do que fulano, ciclano e beltrano. A minha igreja faz um trabalho melhor. A minha live, hoje eu tô vendo isso, competições de lives. A minha live tem mais atrativa, a minha live é mais arrumada, a minha live é mais não sei isso, a minha live é mais... Gente, tá na hora da igreja acordar. A epidemia veio para nós despertarmos também como igreja. As crianças estão trancadas dentro de casa, sofrendo violência. Essa podridão desses canais. Um pateta que surgiu aí no tempo da epidemia conseguiu atrair crianças, induzir criança ao suicídio. Como a Baleia Azul já teve também. Nós estamos abrindo brechas. Nós estamos abrindo brechas e deixando de pregar a palavra. E nós precisamos nos unir, parar de competir entre nós. Porque essa competição entre ministérios, entre placas, está impedindo a criança de se chegar até Jesus. Os discípulos aqui impediram porque achavam que elas iam fazer barulho, que elas iam incomodar. Nós estamos impedindo, levando entretenimento sem alimento. E nós estamos impedindo dela conhecer Jesus. Eu estou aqui em Rondônia, Ariquemes, há 1 ano e 8 meses. Tantas igrejas tem aqui, grande com ministério infantil. E tinha crianças que ia na igreja que quando eu ia contar a história da criação, elas nunca tinham ouvido. Igreja, sai das 4 paredes. Para de fazer live só para dentro. Porque tem muitas crianças que ainda não têm celular. Não tem internet. Aqui mesmo, em Ariquemes, Rondônia. Tem crianças que não têm acesso à internet. Ah, mas não tá podendo ir por causa da epidemia. Tá podendo ir sim, porque elas estão ficando na rua brincando e jogando bola. Então você pode botar a sua máscara, bota a máscara, bota a luva, bota o que for. E bata, e entregue algo e fale, Jesus te ama. E fale. E fale. Eu vi esses dias um vídeo de uma mulher no interior da Bahia. Ela sai no interior da Bahia pregando de Jesus para as crianças. Mas é muito confortável ficar fazendo live. Se acomodando por trás de decretos que os homens vieram. Você não pode desrespeitar, mas você pode ir. Pelo menos aqui a regra é de máscara e sem aglomeração. Aqui mesmo eu estou começando a fazer um projeto de ir. Por quê? Eu tenho visto as crianças todo dia de tarde aqui na frente da minha casa brincando. Então quando ela estiver brincando na frente da minha casa, eu vou chegar até ela e dar a palavra de Jesus. Ah, ela não vai entender, ela já... Mas todo dia que eu a ver, eu vou fazer, como eu falei, na repetição. Às vezes a gente está perguntando, Senhor, eu quero ir, eu quero fazer aqui. Eu vi isso, as crianças brincando na porta da minha casa. Elas não podem ir à igreja. Porque as igrejas não estão podendo criança com menos de 12 anos, igual
Não sei se é em todo lugar, mas aqui está. Mas elas estão podendo brincar nas ruas. Porque os pais também já não estão aguentando, né? Sem escola, algumas sem internet, sem nada, então estão brincando nas ruas. Que nós possamos levar as crianças até Jesus. Para que ali, quando elas veem Jesus estender a mão, elas se acheguem até Jesus. Então, nós vamos estar encerrando aqui. Quarta-feira, nós vamos estar falando uma lição para a criança. Na outra segunda, nós vamos estar dando continuidade. O que nós estamos fazendo para impedir, onde nós temos impedido as crianças de chegar até Jesus. Pense nisso. Pense nisso. E quando Jesus fala que deixa vir, porque das tais é o reino dos céus, porque a criança tem a pureza e a sinceridade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor no teu ministério abra os teus olhos, que nesse tempo de pandemia você possa arrumar estratégia de alcançar aquela criança que mora às vezes do lado da sua casa, que não tem internet, não tem um celular, não tem um notebook. Nós precisamos. Principalmente se você é aqui de Rondônia, as crianças estão sendo massacradas. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Um grande abraço.